Um filósofo alemão contemporâneo de Kardec, ele fez uma afirmação muito interessante. Ele afirmava o seguinte: não foi Deus quem criou o homem à sua imagem e semelhança, foi o homem que criou Deus à sua imagem e semelhança. Nós vamos conversar sobre isso neste vídeo. Eu sou Elias, do canal Fronteiras do Pensamento Espírita, e este é mais um vídeo da série Contextualizando Kardec. Nesta série, nós estamos consolidando estudos realizados ao longo dos últimos 10 anos, situando a obra kardeciana no tempo em que ela foi escrita e procurando trazer para hoje, para verificar de que maneira nós podemos olhar para esses assuntos com um olhar da atualidade, 160 anos passados da produção dessas obras por Allan Kardec. Eu vou ler para você a questão 44 da Suma Teológica de Tomás de Aquino: de como procedem de Deus as criaturas e da causa primeira de todos os seres. Se você se lembra bem, a questão número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? A resposta é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O que essa resposta tem em comum com a Suma Teológica de São Tomás de Aquino? E eu quero começar essa reflexão com você, lendo aqui dessa coleção, Os Pensadores, do volume do René Descartes. Ele começa dizendo: fecharei agora os olhos, tamparei meus ouvidos, desviar-me-ei de todos os meus sentidos, apagarei mesmo de meu pensamento todas as imagens de coisas corporais. Sou uma coisa que pensa, isto é, que duvida, que afirma, que nega, que conhece poucas coisas, que ignora muitas, que ama, que odeia, que quer e não quer, que também imagina e que sente. É assim que René Descartes começa, portanto, seu livro de meditações. Mas o que isso tem a ver com a obra kardeciana? Nós comentamos em um vídeo passado a respeito da imensa semelhança que existe entre a estrutura da Suma Teológica e do Livro dos Espíritos. E é interessante que nessa questão de Deus, nós vamos verificar, como eu mostrei para você no início do vídeo, que Kardec usa inclusive as palavras de Tomás de Aquino, palavras que estão também nos textos de Baruch Spinoza, que viveu 200 anos antes de Kardec, aliás, mais ou menos na mesma época que René Descartes. É daqui mais ou menos que esse raciocínio, portanto, emerge para a resposta da questão número 1, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Alguém me pergunta, mas essa resposta não foi dada pelos espíritos? Nós já vimos também num vídeo anterior que Kardec elaborava as respostas a partir do que os espíritos diziam, em consonância com o que os filósofos e os cientistas da sua época apresentavam. Então nós não temos como afirmar categoricamente se essa resposta foi dada por um espírito, se essa resposta foi elaborada pelo próprio Kardec. O que nós podemos afirmar com segurança é que ela sintetiza o que havia de mais sábio na filosofia do seu tempo. É muito bom a gente perceber isso e até ter assim a tranquilidade de admitir o trabalho autoral de Kardec, para que a gente não negue a ele a grandeza dessa produção. Se foi resposta de um espírito ou de mais de um, como nós já vimos casos parecidos, que a gente possa reconhecer nele a sabedoria de ter percebido essa síntese extraordinária numa resposta tão curta e ao mesmo tempo tão abrangente. Mas nós precisamos também discutir como a questão de Deus é vista hoje, 160 anos depois, vamos dizer assim, para além do que a tradição filosófica ocidental nos oferece. E nós vamos começar essa análise com a perspectiva a respeito de Deus nas tradições indianas, do budismo, do hinduísmo, que na verdade representam uma imensidão de diversidade religiosa naquela cultura. É muito comum a gente ouvir dizer que entre os hindus eles têm milhões de deuses. E é verdade, porque a perspectiva de Deus para eles é uma perspectiva que é absolutamente pessoal.
Por isso eles podem multiplicar sua compreensão de Deus à vontade. Baruch Spinoza usa a expressão ideias de Deus, eu tenho usado a expressão nossa visão a respeito de Deus, mas há alguns elementos comuns, como por exemplo a tríade Brahma, Vishnu e Shiva, que seriam mais ou menos Deus da criação, o Deus da destruição, o Deus da manutenção da vida. Então há alguns elementos centrais em torno dos quais eles vão compondo essa visão do sagrado, essa visão de espiritualidade, que é muito diferente da nossa visão ocidental. E há até um detalhe curioso e ao mesmo tempo bonito nessa tradição. É comum dizerem assim, olha, se você não tiver nenhum Deus, não se preocupe, porque mais ou menos nós temos tantos deuses que alguns dos nossos deuses estão velando por você. Eu acho isso muito bonito e é algo que é altamente envolvente dentro do ponto de vista do acolhimento que a religiosidade do hinduísmo proporciona. Quando nós nos deslocamos um pouquinho ali ainda dentro do Oriente, que é a região mais populosa do planeta, na direção ali da China, nós vamos ver um outro elemento e aí nós vamos pegar o Tao Te Ching, né? E do Tao Te Ching nós vamos perceber uma outra perspectiva que um escritor especialista em tradições religiosas, ele vai dizer que para estudar outras tradições nós temos que, como ponto de partida, entender que eles não têm a mesma perspectiva que nós para a sua questão da espiritualidade. Porque se nós começamos por Deus, e a tradição judaica começa por Deus, que é o primeiro assunto da Bíblia Sagrada, lá eles não têm esse ponto de partida. Lá eles começam pela vida do cotidiano, pela relação do homem com o seu mundo. Por isso mesmo nós vamos perceber nessas tradições uma busca do seu eu interior, uma busca do espiritual através de movimentos físicos, de respiração. Então é muito interessante como para eles é uma outra perspectiva a questão da meditação, do silêncio interior, do autoencontro. Então tudo isso abre uma perspectiva que para nós ocidentais pode parecer às vezes estranha, porque é muito diferente do nosso pensamento. O espiritismo tem se apropriado de muito da tradição oriental, às vezes sem fazer uma análise para compreender como isso se dá em relação à nossa própria tradição. Para eles, a corporalidade é uma maneira de expressar o espiritual e o sagrado. E esse sagrado tem a ver, por exemplo, com o Tao, que é uma ideia muito diferente do que nós conseguimos conceber. Até por isso, algumas correntes menos abertas a um diálogo plural têm classificado essa religiosidade como se fosse uma religiosidade sem Deus, o que não é verdade, porque apenas a perspectiva é que é diferente. Então são diferenças de perspectivas que nem sempre nós temos como comparar quando a gente fala de taoísmo, quando a gente fala de hinduísmo ou de budismo. E aí nós podemos inclusive estender isso às tradições xamânicas, sobretudo as tradições africanas, que de uma maneira até semelhante com o que pensava o Baruch Spinoza, eles identificam divindades na natureza. Então, por exemplo, nesse momento eu estou ouvindo, acho que se você prestar atenção, você ouve comigo. Tem um passarinho cantando. Consegue ouvir? Tem um passarinho cantando. Para esse modo de ver a divindade, Deus estaria na natureza. Deus estaria no pássaro que canta, Deus estaria na folha do coqueiro que balança ao vento, que eu consigo ver pela minha janela. Então, para essa visão, a divindade está em tudo. Eu posso ouvir Deus na cachoeira que está ali derramando suas águas. Eu posso perceber Deus no trovão. Eu percebo Deus nos fenômenos da natureza. Essa visão ela foi muito criticada por muito tempo, eu diria assim, até por falta de uma perspectiva mais aberta para outras formas de espiritualidade, o que hoje, em pleno século XXI, nós temos condições de fazer. Então nós podemos refletir sobre que visão de Deus nós podemos absorver dessas construções, por exemplo, do xamanismo africano, que tem alguma semelhança com o xamanismo, com as tradições indígenas, por exemplo, aqui da América do Sul, aqui do Brasil. O que eu posso aprender com essa forma de compreender a divindade? Há algo que elas podem me ensinar? Eu vejo mais dois pontos importantes para a gente abordar. Um deles
Foi a surpresa para muitas pessoas de um quadro numa exposição que teve há alguns anos em Los Angeles, onde a pintora Harmonia Rosales, uma pintora cubana, ela fez um quadro representando aquele quadro de Michelangelo, da criação, mas com um detalhe. Eu vou postar o quadro aqui para você ver, presta atenção nos detalhes. Veja que aqui ela está refletindo uma deusa criadora de todas as coisas e a mulher negra sendo criada. Com esse quadro, que ela pretende resgatar alguns valores importantes, como por exemplo os valores da sua africanidade, da sua cor de pele, muitas vezes aviltada, muitas vezes desrespeitada. Ela pretende resgatar a sacralidade do feminino. Por exemplo, a criação, em muitas outras tradições espirituais, ela é atribuída a uma deusa feminina. Por quê? Porque a criação na vida real, na vida do mundo material, ela acontece através da mulher. Então, algumas tradições espirituais vão entender que a criação é feminina, que, portanto, seria uma deusa criadora e não um deus criador. Então é muito interessante como algumas tradições resgatam esse tipo de discussão, que não é comum na nossa sociedade. Por quê? Porque a nossa sociedade judaica, ela é fortemente calcada no patriarcalismo e é uma tradição espiritual que nós sabemos que é muito machista. Todos os profetas são homens, Deus é masculino. Então é muito interessante que Jesus simplifica essas filosofias do seu tempo, resumindo nessa figura tão bonita: Pai nosso que estás nos céus. E para encerrar esse vídeo, eu quero te contar um outro caso que aconteceu comigo. Meu filho, o caçula, tinha em torno de 10, 11 anos, e eu estudando na sala, meu filho jogando joguinho de computador no outro ambiente, e de repente ele pergunta para mim: pai, o que significa? E diz lá uma palavra em inglês. Ele falou: não, pai, é porque eu estou jogando com um coleguinha que ele é da Coreia do Sul. E aí, se você for ver esses jogos, se você for assistir os animes que eles assistem, você vai ver que ali estão ideias de divindade que nada tem a ver com a nossa tradição espiritual. Então os nossos filhos, os nossos netos, os nossos jovens já crescem com outras visões que não são exatamente a nossa visão judaico-cristã, que não são exatamente a visão que foi construída pela nossa história de filosofia ao longo dos séculos da filosofia ocidental europeia. Então, se nós não nos abrirmos para esse tipo de diálogo hoje, dificilmente nós vamos conseguir estabelecer vínculos com os jovens e com as crianças que são o futuro do espiritismo. Não há espaço para visões supremacistas do ponto de vista da cultura. Então, não há por que nós tentarmos colocar nossa cultura ocidental acima das culturas do Oriente, das culturas xamânicas, de qualquer outra forma de manifestação cultural. Para encerrar esse vídeo, com chave de ouro, eu quero pegar algumas falas de Kardec que mostram como ele estava sintonizado com o futuro. Veja, por exemplo, o que ele coloca no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. A forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem o coração. Veja essa outra, que preciosidade. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. E por último, a diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, ou seja, entre os que creem em Deus. Penso que Kardec resume de maneira muito feliz a nossa postura em relação à questão de Deus agora no século XXI. Se você achou esse vídeo pertinente, por favor, deixe seu comentário. Os comentários é que fazem a diferença para nós no final. Curta, porque também é muito importante para dar maior visualização, tá? Se inscreva no canal para que você possa receber os próximos vídeos da série. Compartilhe com seus amigos para a gente ampliar essa discussão que, a meu ver, é muito necessária para o espiritismo nesse momento que nós estamos vivendo.
Agradeço de coração a você por ter assistido até o final este vídeo e Deus nos abençoe, ou então Deus na visão de Jesus, de Pai, né? Que o Pai de amor e bondade nos cubra com suas bênçãos, ou então como as outras tradições, né? Oxalá, Shalom, Namastê, salve Deus, fica com Deus, muita paz, um bom dia, muita luz para você.